Antes de começar a leitura dos mensageiros, vamos agradecendo aos nossos irmãos, companheiros de caminhada, nossos mentores, anjos da guarda e todos os espíritos que prepararam esse salão para essa nossa roda de conversa e que eles possam me auxiliar a poder passar os meus entendimentos com relação ao capítulo de hoje. Que assim seja. Então vamos lá, os mensageiros. Chegamos ao capítulo 8, o desastre de Acelino, que não é o Popó de Oliveira, como muita gente falou na semana passada, né? Mas vocês lembram que na semana passada nós lemos sobre o caso do... Alguém lembra o nome? Otávio, isso. Ainda bem que você me salvou porque eu não lembrava. O caso Otávio, o caso Otávio. Então, se o caso Otávio foi complexo, por que de Acelino deve ser um desastre? A gente vai descobrir agora. Tá? Então aqui a gente tem a imagem, aquela mesma imagem deles reunidos após a apresentação de Telésforo lá no centro dos mensageiros, né? Então vamos lá. Segue a narrativa de André Luiz. Ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte. Eu achei estranho, não, engraçado que ele colocou a palavra ex-médium, né? O ex-médium quem era? De quem que ele estava falando? Do Otávio. O Otávio era um médium, né? Que não seguiu em nada toda a programação que ele casou, teve uma série de problemas, se viciou no sexo e vai para aí fora. Existe esse médium? Não existe, por isso que eu achei estranho. Estranho não, é engraçado o termo, né? Um ex-médium, né? Todos somos médiums, né? Mas eu acho que foi uma forma que o André Luiz usou para se dirigir ao Otávio, para a gente saber que ele era um médium, ele foi médium, encarnado e não seguiu os ditames que ele tinha mesmo traçado. Então vamos lá. Não chore, meu caro, você não está desamparado. Isso foi esse alguém que se aproximou deles e falou para o Otávio, tá? Não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Para quem lembra, no capítulo 6, veio uma senhora pedir pelo Otávio, era a mãe dele, estava Isaura, se eu não me engano, e estava perguntando sobre a programação da reencarnação do Otávio. Então, ele falou que tinha, ele não estava desamparado porque ele ainda tinha o devotamento materno. Segue o rapaz. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual. Bancarrota, para quem não sabe, é falência, né? No entanto, é razoável aguardarmos confiantes um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Não estou entendendo. Ali estão falando, e você está falando, e eu não estou entendendo nada. Por isso que Desculpa, mas realmente fica difícil. Então vamos lá. Continuando, como ele falou, não chore, meu caro, você não está desamparado. Além disso, pode contar com o devotamento materno. Vivo em piores condições, mas não me faltam esperanças. Sem dúvida, estamos em bancarrota, em falência espiritual. No entanto, é razoável aguardarmos, confiantes, um novo empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Deus não está pobre. Empréstimo de oportunidades do tesouro divino. Então, tudo que nós temos aqui foi nos emprestado. Nada é nosso. Tudo é emprestado. E Deus nunca, Deus nunca está pobre, porque Ele tem tudo o que Ele precisa em abundância. André Luiz agora fala. Voltei-me surpreendido e não reconheci o recém-chegado. Dona Isaura fez o obséquio das apresentações. Estávamos diante de Acelino, que participa a mesma experiência. Notando-o triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso para o mundo, mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Ou seja, ele desencarnou não como um criminoso, porque ele não cometeu nenhum crime, não roubou, não matou,
mas era falido para Deus e para nosso lar, porque o que ele prometeu a fazer, simplesmente ele não fez. Sejamos, porém, lógicos, revidou Acelino, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. Eu a perdi jogando desastradamente. Ele está falando que, no caso, o Otávio, ele foi para ser médium e não foi médium, seguiu por outros caminhos. Ele entrou para jogar e não jogou. Já o Acelino entrou para jogar e jogou desastradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. André Luiz ficou 8, segundo dizem, né? Segundo é relatado. O Otávio também ficou algum período, também no umbral, e ele ficou 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Nesse instante interveio Vicente acrescentando. Vocês lembram quem é Vicente? Calma, um de cada vez. Meu pai. Vicente é o companheiro de André Luiz nessa história de mensageiros. É um médico também. Ou foi médico, né, durante a encarnação. Então, nesse instante interveio Vicente acrescentando: cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham nas provas terrestres. E voltando-se de modo especial para mim, aduziu: quantos de nós, os médicos, perdemos lamentavelmente na luta? Depois de concordar, trazendo à baila o meu próprio caso, objetei. Ele contou o caso dele, que não vale aqui a gente relatar, porque a gente levou 50 capítulos, né? Entendendo os causos de André Luiz. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Creio de grande aproveitamento penetrar essas lições. No mundo, não compreendia bem o que fossem tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Há que cogitar o nosso futuro eterno. Então, André Luiz aqui relata que, principalmente ele, quando estava encarnado, ele não tinha mínimo conhecimento das tarefas espirituais, de mediunidade. Ele era uma pessoa materialista, né? Bem materialista, uma pessoa egoísta, vaidosa. O que mais que ele era? Orgulhoso, né? Por aí vai. Fora as pisadas na bola que ele teve durante a caminhada dele. Acelino sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, ao meu ver, muito mais graves. Será que é mesmo? Vamos ver. E, atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar no século findo, ou seja, no século XIX, porque nosso lar, essa história passa-se no século XX, então ele saiu no século XIX, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Uma de nossas beneméritas ministras da comunicação presidiu em pessoa as medidas pertinentes à minha nova tarefa. Então ele foi muito bem assistido. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma das grandes cidades brasileiras em serviço de nossa colônia. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ao contrário de Otávio, Otávio não tinha o casamento previsto, né? Obrigado, Silvio. Previsto na caminhada dele. Acelino tinha. É proibido ser médium casado? Não, não é proibido, né? Mas no caso de Otávio, precisava que ele não casasse, não tivesse envolvimento com mulheres por causa do pretérito dele, da antiga encarnação dele, que ele teve problemas com o lado sexual, com abuso, né, do sexo. Mas Acelino não, Acelino iria casar tranquilamente. Ruth
minha devotada companheira, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Então a Ruth também iria junto com ele para trabalhar nas tarefas que ele tinha se programado. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador, a vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera, por misericórdia, seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Então, a Celina era um médium de efeitos físicos, digamos assim, ou de trabalhos muito interessantes, né? Porque ele tinha a vidência, a audição e ainda psicografava. Ostensivo. Hoje está me fugindo das palavras. Ele era um médium ostensivo. A alegria de todos era inexcedível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Ele transformou o ziriguidum dele numa renda. Vendeu a mediunidade. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Ou seja, ele não sabia, óbvio, possivelmente nem antes da encarnação, e obviamente após a encarnação, porque nós temos o véu do esquecimento, mas ele haveria de ter recursos abundantes, né? Mais tarde, após os testes no trabalho. Ou seja, ele não teria problema financeiro, ele não teria problema com nada, ele seria amparado para continuar trabalhando na seara. Mas a espiritualidade, pelo que eu entendo, já tinha tomado todas as providências para que ele tivesse assistência financeira e tudo, para ele poder viver e desenvolver o trabalho mediúnico. Mas ele achou que... Bom, vamos continuando. Não era meu serviço igual a outros? Ou seja, ele começou a raciocinar, pô, um médico faz, ganha, um pedreiro faz, ganha, um advogado faz, ganha, um psicólogo faz, nem que sempre ganha, né? Um técnico de informática às vezes ganha, mas ganha pouco, brincadeira. Não era meu serviço igual a outros? Não recebiam os sacerdotes católicos românicos a remuneração de trabalho espiritual e religiosos, né? Para quem não sabe, padre recebe salário, tá? Padre recebe salário. Oi? Da Cúria. Da Cúria diocesana. Todas as cidades têm uma Cúria que todo o dinheiro que se arrecada nas igrejas, em doações, tudo vai para a Cúria, depois a Cúria distribui e, claro, os padres recebem um salário, não sei quanto. Não faz voto de pobreza? Fazer voto de pobreza é uma coisa, mas ele tem que pagar as contas dele, né? Não, mas ele tem que comer, tem que investir, né? Mas eu só justamente era só o dinheiro. Não, eles falam, então, o dinheiro necessário, é um dinheiro necessário, entendeu? É um dinheiro necessário. Deveria ser o salário mínimo, né? Então, não sei quanto é, eu estou só explicando que existe o salário, os padres recebem o salário, né? E está tudo certo, é um procedimento da Igreja Católica, está tudo certo, né? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Amigos inscientes do caráter sagrado da fé, aprovava as conclusões egoístas, ou seja, ele tinha amigos que falavam, é isso mesmo, poxa, você está aqui, né, você se dispõe, você não tem condição de trabalhar, você tem que se entregar diuturnamente à tarefa mediúnica, à psicografia, à vidência, psicofonia, seja lá o que for, poxa, como é que você vai sobreviver, né? Bons amigos aí. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos desencarnados, mas também havia colaboração minha, pessoal, como pelo que devia ser justa a retribuição. Então, ele sabia que o maior trabalho quem tem são os desencarnados, são os espíritos que nos acompanham, né? A gente só é
um portal, um mecanismo para facilitar a vida deles, né? Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Então, mesmo debalde, nossa, eu lembrava o que era debalde, meu Deus. Depois alguém pesquisa, me fugiu, mas é além do mais. Ademã, além do mais, é isso mesmo. Além do mais, movimentaram-se os amigos espirituais aconselhando-me o melhor caminho. Ou seja, então, mesmo nessa época, mesmo com esses pensamentos que ele estava tendo, os espíritos vinham e falavam por sonho ou de alguma outra forma, falavam assim: meu amigo, não faça isso. Em vão. Companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Em várias situações. A gente é intuído e deixa pra lá. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Ou seja, ele resolveu que iria começar a receber o salário ou ia começar a cobrar pelos atendimentos que ele fazia, né? Eu acho que ele não lembrava que o que de graça recebes, de graças tem que doar, né? De graça tem que doar. Fala, Nilo. Tinha uma novela também que era... Mas ele tinha emprego? Não importa. Não, aparentemente não fica claro na história se ele tinha emprego, mas veja bem. De qualquer forma, não deveria. De qualquer forma. Ele, por exemplo, se você for pensar. Opinião também. A dele não era. Por exemplo, o Chico Xavier, por exemplo, o que ele fez para se autossustentar? Alguém lembra? Ele trabalhou, mas na repartição pública, se aposentou. Ele trabalhou na repartição pública. Divaldo trabalhou também em repartição pública, entendeu? Então existia o trabalho digno. Ele não precisava vender a mediunidade dele, né? Então ele começava a trabalhar às sei lá que horas na repartição pública, horário comercial, depois ia para o centro espírita e continuava trabalhando, atendia, acabava de atender, comia uma sopinha e começava a escrever até 3, 4 horas da manhã. Também são pessoas abnegadas. Então, mas veja bem, o mesmo apoio que o Chico recebeu, e por isso que ele é o Chico, porque ele não se turvou. Você acha que o Chico também não? O Chico também tinha suas, né, edições. Ele era, como é que se diz? Ele não gostava de mostrar que era careca, né? Ele era um pouquinho vaidoso, ele tinha as vaidades dele. Mas assim, ele não falhou com a doutrina, né? Ele não falhou com a doutrina, ao contrário da Celino. Ele poderia ter tido todas as oportunidades, né? Como nós vimos, ele não ia ser desamparado, ele só não confiou. Fala, lindo. Então, tinha a novela também, era o profeta, que ele via as coisas. Só que aí ele começou a ver, aí ele montou um negócio, só que ele fazia de graça. Aí os caras falaram: não, você tem que começar. Aí ele começou a cobrar, só que aí a visão dele se deturpava. Isso acontece. Eu vi essa novela. Arbitrei o preço das consultas com bonificação especial aos pobres e desvalidos da sorte. Olha como ele era caridoso. Ele cobrava, mas para os pobres e desvalidos ele dava um desconto. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias... alguém já leu Deuteronômio? Né? No Deuteronômio, muitas religiões usam Deuteronômio para dizer que falar com o Espírito é proibido, né? Que Moisés proibiu. Na realidade, Moisés não proibiu. É que eu vi isso daqui, né, por causa do negócio material. Moisés proibiu porque estavam usando a mediunidade para usos pessoais. Então, ou ele tinha acabado, ou ele parava de uma vez, ou ele não ia conseguir. Então, ele deu aquela proibição, porque era a tradição dos israelitas, né, dos judeus, que eles tinham até o espírito da casa.
que eles se reuniam para que o espírito vinha, um antepassado vinha, conversava, mas falavam sobre coisas genéricas, sobre a família, como é que tá. E lá o pessoal já estava querendo saber se a plantação ia ser boa, se ia chover, se eu vou ficar rico, se a minha uva vai ser melhor do que a uva do vizinho. Já começa. Pois é. Grande número de famílias abastadas tomou-me por conselheiro habitual para todos os problemas da vida. E hoje existem muitos, né? A gente sabe de muita gente, ou de muitos, eles chamam até de oráculos, né? Pessoal que não sai de casa sem ligar para o cara para saber, né? Será que eu posso sair de casa hoje? Astrólogos, estudos, né? Tinha um treinador de futebol, é vivo ainda, né? O Vanderlei Luxemburgo, ele tinha um rapaz, um homem que era Robério de Ogum. Para tudo ele consultava o Robério de Ogum. Até que eles brigaram e sei lá o que aconteceu. Alguma coisa não deu certo. Robério pisou na bola. Robério pisou na bola. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos hemisférios divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a consulta comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados. Traga esse aqui, ó, ligações humanas legais ou criminosas, sabe o que me faz lembrar? Traga o seu amor em 15 dias. Ai, gente, é muito triste. Vou pôr o cartaz lá fora, hein? Tu tá falando, hein? Sabe que só mora em 3 dias, não? Ou em 3 dias, né? Consulte comigo e fique rico. Aí eu fico perguntando, mas por que ele não faz para ele mesmo não fica rico? Ainda tem até o nome de imbecil. Caramba! Traga o seu amor de volta. 15 dias. Bom, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. E aí a gente volta, né, como a gente já falou várias vezes, o Newton já falou, a Suzana nas aulas dela, o Silvio também falou muito disso, que nós, né, Kardec falava, né, a que distância estamos os espíritos? A distância de um cotovelo, né? Nós nos acotovelamos deles. O problema não é que eles estejam perto da gente, é quais estão perto da gente. Quem que a gente atrai, né? Quem é que a gente atrai para perto de nós? Qual é o tipo de pensamento, de atitude que a gente tem para que esses espíritos se aproximem? Né? Nós temos pensamentos edificantes? Nós pensamos coisas boas? Ou a gente só pensa coisa ruim, só deseja coisa ruim? Né? Tem os altos e baixos, né? Não, todo mundo tem, senão a gente não... Eu tenho, se não tiver, eu não estava mais aqui. Você está bem aí. O problema é você não ficar dando muita trela para esses pensamentos negativos. Né? Então, o que aconteceu? A paisagem espiritual que me rodeava, ele mudou. Antes ele era cercado de espíritos evoluídos, espíritos que estavam lá para auxiliá-lo na tarefa, não para fazer ele ficar rico, mas auxiliá-lo na tarefa. Né? E a partir do momento que ele mudou completamente a forma de trabalho dele, apareceram espíritos ao lado dele? Apareceram. Ajudavam ele? Ajudavam. Respondiam o que as pessoas queriam saber? Respondiam. Eram bons espíritos? Não. Bons, não vou usar o termo bom, né? Porque ninguém é ruim, ninguém é bom. Não eram espíritos, eram o que a gente chama de espíritos ignorantes, né? Ignorantes no sentido de que não conhecem a bondade do Pai, né? Então eles tendem para o lado negativo da força, digamos assim, né? A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Então você imagina como é que devia ser a vida desse rapaz. Aí é complicado, né? Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis.
e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Depois, no final da nossa conversa, quem quiser, pede para o Newton os números da Mega Sena. Não, se ganharem, por favor, né? Divida com todo mundo, mas assim, vocês imaginam como é que pode, né, uma pessoa oferecer tais serviços? A pessoa está subjugação já, né? Então. Nesse momento, por exemplo, eu lembro de uma passagem, quando eu estava lá no Centro Espírita, no GELF, chegou uma moça e estava eu e mais 2 companheiros lá na porta. Ela chegou, conheceu a casa e tudo. Aí depois de um certo tempo ela começou a frequentar mais a casa, ficou mais amigo da gente, né? Aí um dia ela chegou e o grande sonho da vida dela era ser mãe. Graças a Deus hoje ela é mãe, né? Uma menina muito linda, diga-se de passagem. Mas um dia ela chegou pra gente e falou assim: poxa, vocês que conversam com os espíritos, eu vou ser mãe um dia? Não, aí a gente um olhou para o outro, né? E aí o dirigente, que era mais velho da casa, ele falou assim: olha, só Deus sabe, né? Não pode responder uma coisa dessa. Você não pode responder se uma pessoa vai ter ganhos. Isso não é por aí o caminho, né? Então, mas é que nem você falou. Se você está influenciado, né? Não, sim. Se você é influenciado, o que acontece? O espírito está do teu lado, fala assim, vai, pô, daqui a 3, 4 meses tu vai engravidar. Sim, né? não, eu sei disso, mas assim, veja bem. Não, é aquilo que tu falou. Aí vai dar consciência, que nem você falou, rapaz, vocês têm consciência. Então, você fala, pô... Mesmo que eu tivesse recebido uma intuição dessas, eu jamais em tempo algum falaria. Você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, você não deu... Não pode falar um negócio desse. Mesmo que você tivesse recebido uma intuição. Exatamente, imagina. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Então ele, conforme ele ia falando, mentalmente ele ia revivendo tudo aquilo que aconteceu. Mas a morte chegou, meus amigos, que é a única certeza da vida, né? É o inexorável da vida, né? A morte. E arrancou-me a fantasia, prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo, ou seja, aquelas pessoas que procuravam ele enquanto vivos e que consultavam com ele já tinham falecido, rodeou-me a reclamar palpites e orientação de natureza inferior. Até no mundo espiritual, o pessoal, né, aquelas pessoas que consultavam com ele, quando viram que ele estava lá, porque estava na mesma frequência, falou, pô, e aí? Só para lembrar, aquela primeira frase ali resume exatamente a aula do Newton quando ele falou sobre o véu, que a gente pode enganar as pessoas enquanto estamos aqui, mas no mundo espiritual, esse véu é o que aconteceu exatamente naquela primeira parágrafo. Lá não tem como. Lá, quando você desencarna, quando você sai daqui, encarnado, e passa para cá, desencarnado, é a mesma pessoa, né? Só que aqui a gente tem a máscara, né? Nós temos esse corpo, nós temos essa casca que protege. E lá o menor pensamento. Lá não tem jeito. Lá você será visto como você realmente é. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. Mesmo lá eles ainda estavam querendo saber de tudo aquilo que eles estavam querendo saber enquanto eram encarnados. Ou seja, eles estavam naquele círculo, né, vicioso. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência da defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Acredito aqui que poucos tenham lido o livro dos médiuns, né? Poucos aqui, talvez. O Newton deve ter lido, eu li a Celeste, o Ferro, o Silvio. Mesmo para quem não leu o livro dos médiuns,
Porque o livro dos médiuns fala sobre tudo isso que a gente está falando. De uma forma mais... Aqui a gente tem uma forma mais didática. Então, quando ele fala em sinistros elos mentais, a gente volta a reiterar. Você pensa, você emite. O pensamento é matéria. Uma matéria fluídica, mas é matéria. Então, tudo que você pensa, você cria uma, como diz o Newton, uma egrégora mental em cima de você. Sabe a casa da família Addams? Se você tem pensamentos negativos, você anda com aquela nuvenzinha da família Addams, para onde vai? Aquela chuva caindo na tua cabeça o dia inteiro. Entendeu? Agora, se você tem pensamentos positivos, se você pensa coisas boas, e claro que de vez em quando você escorrega, eu escorrego, o Newton escorrega, todo mundo escorrega, né? Agora, quando escorrega, já muda a frequência. Fala, Silvio, por favor. Quando você me perguntou, eu vou falar pouco, eu me engasguei com a bala. Sobre o umbral, exatamente ali, sinistros elos da alma. Você podia falar para ela um pouquinho só do umbral? Tá, deixa eu ver se eu consigo lembrar da minha última passagem lá, tá? Modesto. Eu, modesto? Deus, tomara a Deus que eu tenha passado pelo umbral, porque tem lugar bem ruim, bem pior do que o umbral. Tá? Pô, o umbral relatado pelo André Luiz, o umbral primeiro é o seguinte, não é um local físico, tá? O umbral é um estado de consciência, tá? Então, por exemplo, quando ele estava esses 11 anos consecutivos no umbral, esse umbral podia ser sentado do lado do seu lado aí, ó. Entendeu? E os espíritos rodeando ele. Claro que não aqui, a casa espírita, toda a casa espírita tem uma proteção, não é? Mas é só uma forma de você entender. Ele pode estar andando por aqui, vivendo o umbral dele, né? Ou seja, com esses consulentes perseguindo ele. André Luiz, quando foi para o umbral, tinha um monte de gente correndo atrás dele, gritando suicida. Obrigado, Silvio. Suicida, suicida. Porque ele era fumante, ele praticava, ele saía com mulheres e tudo, bebia muito, né? Cachaceiro fútil. Era um cachaceiro. Tava dando esquisito. Ó, você não pode julgar as pessoas. Vou falar um negócio para ti. Peraí, só um minuto. Você não pode continuar falando esse tipo de coisa. Então, voltando. Você não vai nem sair. Veja bem, a gente tem que usar isso como exemplo e não como julgadores. Nunca como julgadores. Então, assim, esse umbral, por exemplo, quantos encarnados que a gente não conhece que vivem num estado de umbral constante? Né? Só com pensamentos ruins, só com coisas ruins pela cabeça. O que você acha que ele atrai para ele, né? Então, assim, o umbral, o local umbral, tá? Já dizia Kardec, é um estado de consciência. Não é um local físico. Ele mesmo, então, se culpava? Claro. Por exemplo, a Igreja Católica... A Igreja Católica utiliza, e com todo respeito à Igreja Católica, eu vim de lá, utiliza o céu e o inferno. Se você é bom, você vai para o céu. Se você é ruim, você vai para o inferno. Se você é mais ou menos, vai para o umbral. Desculpa, vai para o purgatório. Né? O purgatório deve estar chapado, o inferno deve estar chapado, e no céu deve ter meia dúzia de 3. Mas a pergunta é, a igreja, normalmente as igrejas evangélicas e católicas utilizam o quê? Deus vai julgar. Vai punir. Vai punir. Não é a gente? Não, é nós mesmos. Nós é que nos julgamos. Né? E é o pior julgador, é a nossa própria consciência. Né? Porque quando você tem consciência do que você tinha que fazer e não fez, ou pior, fez muito errado, você passa por um estado de consciência tão desesperador, de tamanha culpa, que você entra num estado umbralino, né, enorme. E não precisa nem estar desencarnado para isso, né? Não. Acontece com muita frequência conosco isso, né? Então, você entendeu? Tá.
Depois, se for o caso no grupo, a gente coloca mais alguma coisa, algum vídeo sobre umbral. Eu falei Mas para ela que no Nosso Lar tem um capítulo. sim, tem um capítulo de Nosso Lar só falando sobre que umbral. ela não está desde o início, então ela perdeu. Na- Nós vamos ter essas aulas todas no canal, né? Como na novela Viagem. Na Viagem também mostra muito bem, inclusive, muito bem também. No A consciência deles. Não é aqui. na novela dá a impressão que é um espaço físico, né? Mas é que assim, no meu entendimento e até onde eu sei, até onde eu entendo, é um estado de consciência baseando no Kardec, em Kardec, né? É um estado de consciência, não é um estado E físico. aquelas cenas dá medo, né? Dá. Choca. Se você vê o capítulo Umbral de André Luiz, do livro Nosso Lar, aí você vai sentir mais medo ainda. Né? Ao ponto de ele sentir tamanha sede que ele bebia a primeira água que tivesse no chão. Né? Cena do jeito que fosse. Bom, Acelino calou-se, parecendo mais comovido. Não, a gente durante 11 anos consecutivos espiei a falta, entre eles, entre o remorso e a amargura. Viu que ele espiou a falta. Então ele teve que se depurar. Não é um castigo, é uma depuração. E a depuração depende dele. Né? Por exemplo, André Luiz ficou 8, podia ficar 80. Né? Por quê? Porque teve uma hora que ele não aguentava mais, como ele relata, ele já não aguentava mais, ele se ajoelhou no chão e chorou e rezou, mas rezou não da boca para fora, com todo o entendimento dele. Né? Acelino calou-se, parecendo mais comovido em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos nós. Então, no caso, Vicente tentou animá-lo, né? Falou assim: calma, não foi tão ruim assim. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida nem ladrão vulgar, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheio lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Ou seja, ele veio para ajudar no crescimento espiritual com Jesus. E a única coisa que ele criou foi viciados da crença religiosa, porque eles iam atrás dele para utilizar da crença para benefício material. Mas então ele não se sentia culpado. Ele? Muito. Eu não entendi. Olha lá. O Vicente falou para ele: não fique assim porque você não matou ninguém. Né? Aqui ele fala, ó, você não matou ninguém, nem alimentou, você não espalhou o mal de forma deliberada, nem matou ninguém. Tá? Então não fique assim. E aí ele fala: não fui homicida nem ladrão vulgar, ou seja, eu não matei nem roubei. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui vendendo santinho. Eu não matei nem roubei. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, ou seja, ele não ia com a intenção de tipo assim, poxa, eu vou sair na rua para se aproveitar da situação. Isso, eu vou sair na rua para matar alguém. Não, nunca fez isso. Ele usou da ferramenta que ele tinha para ajudar o próximo a troco de dinheiro. Tá? Só que esse próximo, digamos assim, vamos fazer um parênteses aqui. Casa espírita. Uma casa de luz que ajuda a todos, mas precisa pagar luz, água, telefone, né? Então depende de doações, rifas, tudo que você possa imaginar para manter uma casa espírita, porque não é fácil. Eu já fui tesoureiro de casa espírita, eu sei o que o ferro passa, né?
Aí você vai falar assim, poxa, mas então a casa espírita faz o serviço por dinheiro? Não, porque se você entrar numa casa espírita e pedir ajuda e não tiver um tostão, é capaz de você ainda levar um saco de arroz e feijão e um óleo, né? Ele não, ele poderia fazer por dinheiro? Poderia, não para que o dinheiro ficasse para ele. Ele podia pegar o dinheiro e colocar numa instituição de caridade. Chico uma vez ganhou um relógio, não que ele quisesse, ele ganhou um relógio. No filme a gente... Ele ganhou um carro. Ele ganhou um carro também uma vez, Fusca, né? Era um Fusca. Mas ele ganhou um relógio, no filme conta, né, dele ganhar um relógio, uma moça dá um relógio para ele caríssimo. E ele não quer, mas por algum motivo ele coloca no bolso. O próximo atendimento era uma moça, uma senhora, que vinha com uma receita que ela não sabia ler nem escrever, né, direito, e ela precisava tomar aquele remédio, mas ela não sabia que horas, como tomar. Aí ele pegou o relógio e deu para ela. Você entendeu? Então, não é bem só o dinheiro o problema. Não é o dinheiro o problema, né? Porque, por exemplo, ele poderia pegar o dinheiro, tá? Ele poderia montar uma casa espírita e pedir doações, não seria problema nenhum, tá? Mas ele pedia dinheiro para uso próprio, tá? E outra, ele não fazia distinção sobre pedidos, né? O cara podia chegar lá, pô, vê aí se eu vou ficar rico, poxa, eu estou querendo dar um jeito no meu sócio, eu quero passar a perna nele, como é que eu posso fazer? Então, assim, ele não estava nem aí, ele usava o dom que Deus tinha dado para ele, para qualquer coisa. Então, esse foi o problema dele. Então, ele fala aqui, ó, não desrespeitei alheios lares, ou seja, nunca cantou a mulher do outro, nunca fez nada disso, mas indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, ou seja, como médium encarnado, como todos nós, veio para ajudar o próximo, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus, ou seja, ele veio para auxiliar todos que o procurassem, com o benefício da palavra, com um passe, seja lá que pudesse fazer para ajudar o próximo, para melhorar a vida do próximo, não financeiramente, não materialmente, mas espiritualmente. O que ele fez? Apenas fez viciados da crença religiosa, ou seja, pessoas que procuravam ele só para utilizar da religião ou da fé para uso material. Ou seja, o que teu mentor aí está dizendo para mim? Será que se eu jogar nesses números eu vou ganhar? Olha, será que se eu abrir uma loja em tal bairro ela vai dar lucro? Era esse tipo de coisa, né? E na história ele até relata coisas até piores, né? Na história, né? Porque ele era coisas até perniciosas que pediam para ele, e ele fazia. Delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Aleijado do pensamento é porque tem pensamento não bom, né? Essas pessoas que procuravam... Estavam todos com ele no umbral. Não estavam em lugar pior, não. Todos contaminados, né, espiritualmente? Sim, por isso que essas pessoas iriam procurar, você raciocina, essas pessoas iriam procurar ele, do mesmo jeito. Só que se ele não tivesse ido para o lado negro da força, né, como brincam, se ele tivesse continuado reto, ele ia ajudar essas pessoas de outra forma. Entendeu? Ele ia indicar o bom caminho para essas pessoas. E ele se deixou levar pelo dinheiro. Porque na realidade, a mediunidade principalmente, porque na realidade, a mediunidade, ela é uma ferramenta para que a gente possa se redimir muitas coisas do passado. Essas pessoas que iam procurar ele, pessoas da qual, não gosto de falar devia, mas tinha responsabilidade. Então ele ia voltar, tentar ajudá-las, a maioria, porque assim não existe acaso, né? Existe sempre o vínculo. Não existe a casualidade. Casualidade. Né? Não existe. Existe a lei de causa e efeito. A casualidade, mas o acaso não. Porque ele, no nosso lar, ele foi preparado, porque ele devia estar com remorso do que ele fez. Falou, cara, como é que eu resolvo isso? Pô, olha quanta gente estou devendo. Olha eu,
como é que tá com esse povo todo aí? Meu, olha aí, ele, puxa, caramba, como é que eu faço? Pelo amor, me ajuda. Então tá, tu vai descer, né? Com a tua mediunidade aflorada, porque como ele encarnou, não vai lembrar. Sim. Né? E ele precisa de ajuda. Então é o seguinte, ele vai te procurar e você vai se redimir da bobagem que você fez. Aí o pessoal foi, o que ele fez? Ainda abusou da turma. Então ele aumentou o compromisso dele, né? Sim. Além dele ter aquele compromisso que ele não cumpriu naquilo que ele prometeu para ele mesmo, né? Porque o projeto de calatório a gente promete para a gente, né? O que aconteceu? Aumentou o compromisso. Porque além de não fazer, ainda aumentou mais. Quer dizer, quando ele desencarnar, aquele cara fala, pô, meu, mais ou menos isso, né? Os médiuns todos nós somos, né? Como já falamos várias vezes. O médium ostensivo tem uma carga maior. Se for dirigente de casa espírita, pior ainda. Se for palestrante, então. Tesoureiro, então. Vamos terminar. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Ou seja, ele sabia o que ele tinha que fazer. E, inclusive, ao contrário de nós, eu não vejo espíritos, né? A gente tem as intuições e tudo, mas ele via, os espíritos apareciam para ele, os bons espíritos falavam, meu irmão, não faça isso. Entendeu? E ia contra os bons. Pois é. Porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente. Podem avaliar a extensão da minha culpa? Por isso que o caso dele era bem pior. Foi um desastre mesmo, né? E aí, para encerrar, falta pouco, aquela perguntinha básica. Quem dá mais? Qual foi a principal causa do fracasso espiritual de Acelino, conforme sua própria narrativa em Os Mensageiros? A. Porque deixou-se dominar pela vaidade de ser admirado como médium e buscou prestígio pessoal? B. Porque utilizou a mediunidade como fonte de lucro material, afastando-se dos princípios evangélicos? C. Porque, apesar da boa vontade, não recebeu o apoio espiritual necessário para sustentar sua tarefa? Porque se envolveu emocionalmente com consulentes e acabou comprometendo sua missão? B. Foi a B. B. Tá bom, mas ele não usou da vaidade também? É os dois, né? Mas você tem que focar, você tem que ficar bonito. Tá mais pra A e B. É que dessa vez eu quis fazer uma perguntinha com pegadinha, né? Porque eu não vejo ele falar sobre prestígio pessoal. Porque assim, porque ele deixou-se dominar pela vaidade de ser admirado por médicos com prestígio pessoal. E a B também serve. É que no caso eu quis colocar essa do prestígio pessoal, é a B mesmo, tá? Vocês estão certos. Mas eu quis colocar do prestígio pessoal porque no texto ele fala assim, que ele era admirado por consulentes, gente de dinheiro que procurava ele, né? Então eu quis trazer uma pegadinha, né? Para não ficar muito fácil. Eu acertei. Todos acertaram. A D não. Porque ele nunca se envolveu emocionalmente com nenhum deles, né? O grande problema dele foi usar a mediunidade como fonte de lucro material, tá? Por isso que eu falei, o problema não é você... Mas ele tem uma missão e não uma B. Sim, sim. Mas a resposta certa é a B. Porque ele não se envolveu emocionalmente com consulentes. Ele não teve nenhum caso, não tinha nenhum. Ele não se envolvia emocionalmente com o problema dos outros. Muito pelo contrário. Ele só queria saber do dinheiro. É o mais grave. Tá? Então a resposta B, porque utilizou a mediunidade como fonte de lucro material, afastando-se dos princípios evangélicos. E eu volto a dizer, o problema não era ele receber. O problema era por que e como ele recebia. Bom, mas se ele fizesse igual o Robin Hood, que roubava do brinco para dar para os pobres, mas aí ele não podia ser médium. Médium não pode roubar, pô. Médium não rouba. Médium não rouba. ele cobrava. Vamos lá. Como é que ele não rouba? Ele se apropria e deve também. Também. Apropriação. Como tem aquela brincadeira, médium não faz fofoca, faz comentários fraternos. Nem sempre tão fraternos assim. Então vamos lá, o desastre de Acelino, só para fixar bem.
Preparação e missão em nosso lar. Acelino recebe apoio espiritual e dons mediúnicos. Isso ele recebeu. O desvio da tarefa. O uso comercial da mediunidade e perda da sintonia com o alto. Tá? O uso comercial da mediunidade. Arrependimento e lições. Reconhecimento da culpa e alerta moral sobre o uso sagrado da mediunidade. Isso a gente tem que ficar alerta para nós que somos médiuns. Consequências espirituais. Prisão mental entre entidades inferiores após a morte. Essa foi a consequência que causou ao nosso querido Acelino, né? Lei de causa e efeito. Ok? E a pior de tudo, né? Quando será que ele vai ter uma nova oportunidade, né? Pois é. Eu acho que é pior. No caso do Otávio, ele estava há 30 anos se preparando para uma nova tentativa, né? Quanto tempo o Acelino não ia ter que ficar para... Apesar que eu acho que ele já estava se preparando, porque ele relata que foi no século findo, né? E já estavam no início do século XX, então pode ser que ele já estivesse se preparando também. Mensagem central, para a gente fixar. O perigo da exploração da mediunidade e o uso egoísta dos dons espirituais. O verdadeiro serviço mediúnico é gratuito, caridoso e disciplinado, pois pertence a Deus e não ao médium. Tá? Transformar a mediunidade em fonte de lucro é trair o compromisso espiritual e gerar pesadas consequências do além. Eu sei que aqui ninguém vai fazer isso. E semana que vem, não percam o próximo capítulo. Então, sem ser na próxima semana, dia 30, na outra, dia 6 ou dia 7, se não me engano, capítulo 9, ouvindo impressões. A gente vai continuar entendendo esse caminhar desses... Você vê que dessa vez a gente não está sentindo, a gente não está vendo nada sobre André Luiz, e sim sobre os aproximados dele, né? É isso, gente. Obrigado, hein?